Muito boa tarde, iniciando mais um programa Olhar de Cidadão, hoje dia 8 de maio de 2025, programa de número 11. Como vocês sabem, Olhar de Cidadão é um programa que a gente traz aqui para vocês para discutirmos o que está acontecendo na Câmara, quais são os projetos que estão sendo trabalhados, não só pela Câmara, mas também pelo nosso Executivo, a Prefeitura, né? E a nossa intenção é que você tenha uma visão ampla do que está acontecendo e possa definir e detalhar alguns projetos que talvez interessem muito a você, né? Mais do que você hoje poderia imaginar que está acontecendo na Câmara. Esse nosso programa tem essa visão, trazer para você essa curiosidade, buscar de você essa diversidade de opinião. Isso, exato. Para que você possa ter a sua opinião. Exatamente. Então, na realidade, o que a gente quer é que você não siga nem a minha nem a opinião dele, até porque nós também podemos não estar certos, mas que você tenha a sua opinião. Mas, acima de tudo, que você passe a consultar e passe a frequentar, né, junto com os seus parlamentares que você votou e colocou lá na Câmara para defender alguns projetos que você acredita, né, para saber como ele está trabalhando, o que está acontecendo, quais são as novidades e o que ele não está fazendo em favor daquilo que você pensou que ele iria fazer quando colocou lá. Então, na realidade, o que a gente tem é essa intenção de fazer com que você possa melhorar cada vez mais a sua posição política, né, dentro da cidade a respeito do que está acontecendo na nossa Câmara dos Vereadores e no Executivo. Acompanha a mesa de hoje, Eduardo Fonseca, microempresário e engenheiro civil. E eu, Frederico Leal, microempresário, consultor de empresas e palestrante. Lembrando que esse programa tem o apoio institucional, né, de Evos Consultoria e Treinamentos e também de Smart Gefone Reparos de Celulares. Hoje nós vamos trabalhar alguns projetos aqui e vamos começar com um projeto de indicação do vereador Gessé Silva. A indicação é a número 250/2025. A questão aqui é com relação a estudar a Prefeitura, né? Estudar uma viabilidade de implantação em parceria com entidades privadas de um centro de pesquisas clínicas voltado para o tratamento de câncer de mama e ginecológico no município de Taubaté. A respeito disso, Eduardo, o que você acha? Boa noite a todos. Estamos aqui novamente para debater alguns temas interessantes. Esse é um tema realmente interessante. Se você for analisar o viés científico da coisa, não tem como ser contra. Sim, com certeza. Você está pesquisando alguma coisa que vai fazer bem à coletividade. Mas se você pega esse viés e traz para a municipalidade, eu acho que não é o canal, o município não tem esse viés de pesquisa. Tá? O que talvez seria a Universidade de Taubaté através do seu curso de medicina. Tá? Mas o que foge um pouco dos tentáculos da Câmara Municipal. Eu acho que um treinamento, uma pesquisa dessa, embora muito salutar, também é muito dispendiosa. Existe uma série de coisas, você depende de fazer acordo com o laboratório, fazer acordo com um laboratório de análise, fazer acordo com médicos, tá? Eu acho que não é função da prefeitura, embora eu acho que obviamente que não dá para ser contra uma medida dessa, mas não é a função da prefeitura municipal de Taubaté, na minha opinião. Beleza. Bem, eu particularmente sou favorável, né? Como eu sou oriundo da área de pesquisa, né? Então realmente eu sempre gosto, né, de trabalhar essas questões. E eu acho que realmente Taubaté poderia ter uma melhora significativa na sua capacidade de pesquisa, na sua capacidade científica, que eu não vejo isso em Taubaté. Embora ela tenha uma faculdade, né, de medicina relativamente famosa, né, vem de tudo quanto é lugar, a gente vai poder explorar esse assunto um pouquinho mais para frente, né? Mas eu não sinto assim que a faculdade de Taubaté ela seja focada nas questões de pesquisa. Como o Eduardo comentou, realmente para você desenvolver um centro desse, tem que ter uma universidade ou então um centro totalmente particular, né, com dinheiro privado e tudo mais. Não tem como ser diferente, porque realmente o custo é muito elevado. Agora, sou altamente favorável
que exista, né, essa parceria com empresas privadas e entidades também, né, para que isso venha acontecer em Taubaté. Até porque centro de referência com relação a pesquisas voltadas para o câncer, né, e de mama e ginecológico, né, no estado de São Paulo só tem um, que é na própria capital, né? Talvez, se a gente conseguisse trazer alguma coisa nesse sentido, seria um braço de auxílio, né? E seria uma grande possibilidade de colocar Taubaté num patamar de pesquisa, desenvolvimento de ciência, que hoje eu não vejo ele acontecer. Você vai, por exemplo, em São José dos Campos, você vê lá que existem centros de pesquisa, tem toda uma estrutura voltada para a pesquisa. Taubaté eu nunca ouvi falar, não vejo isso acontecer, não sei se é por desinteresse, não sei se é por falta de, sei lá, de uma entidade que abrace isso aí, mas realmente eu sinto falta em Taubaté essas questões de pesquisa científica de alto nível. Eu não estou falando pesquisar coisinhas básicas, não, pesquisa de alto nível. E isso, câncer de mama e câncer ginecológico, é altamente... Agora, esse tipo de coisa, ele fala em parcerias, tem que ficar claro se isso tiver andamento, porque isso, na verdade, é uma indicação, né? Uhum. Que tem que ser com dinheiro de parcerias. Parcerias também. Por quê? Né? Porque a prefeitura não está com dinheiro para nada, não está com dinheiro para comprar remédio. Com certeza. Tá? Então, quer dizer, que fique bem claro isso. Não é que nós sejamos contra, mas é que quando o cobertor é curto, a gente tem que pegar onde está mais frio. Com certeza. Tá? E na realidade, essa questão de trabalhar em parceria, são as parcerias público-privada, né? São parcerias salutares, elas funcionam. Não necessariamente a Taubaté, a prefeitura, o executivo vai ter que entrar com verba. Muitas vezes ela vai entrar com o local, quer dizer, tudo isso aí tem uma certa facilidade, né? Agora, as entidades que vão demandar as questões básicas no que diz respeito ao financiamento e dinheiro. Lembrando que esse seria um braço do que já existe em São Paulo e é muito importante trazer para o Paraíba alguma coisa. E sim, Taubaté, realmente eu gostaria muito de ter alguma coisa voltada para isso, já que nós não temos. Ok? Vamos ver agora nosso segundo requerimento, nosso segundo bate-papo aqui. Seria com relação ao requerimento número 965/2025, do vereador Douglas Carboni. Né? Ele requer a convocação da pró-reitora de graduação da Universidade de Taubaté para prestar esclarecimento sobre a qualidade do curso de medicina. Então, na realidade, o que a gente escuta falar é que o curso de medicina de Taubaté já está começando a deixar a desejar há um bom tempo. Né? O quanto isso é verdade ou não, eu não sou médico, não fiz medicina, mas a gente tem que começar a escutar o que a maioria fala. Né? Se você começa a ver que existe muita reclamação, né, realmente está na hora de você começar a repensar a sua estrutura. Né? No meu ponto de vista, né, eu gosto da Faculdade de Taubaté estar aqui, né, essa parte de medicina, porque traz para a cidade esse ponto que eu acabei de comentar anteriormente no primeiro processo, né, que é você ser referência em alguma coisa, principalmente na área de pesquisa, principalmente na área da medicina de ponta. Né? Hoje em dia a medicina de ponta é uma das coisas que mais se desenvolve no mundo. Né? E você tendo dentro do município, né, uma faculdade que possa vir a se trabalhar, possa vir a se desenvolver nesse contexto, eu sou altamente favorável. Né? E se realmente, pelo que eu pude ler no requerimento, é porque está chegando muita reclamação. Por isso que o vereador pediu esses esclarecimentos à reitora. Né? Então, na realidade, se existe esse tipo de ponto de reclamação, a gente precisa começar realmente a pensar aonde que está errado, o que está acontecendo, né? E não deixar tudo de uma vez e ir para o precipício e acabar tudo. Então, se você, ao menor sinal, começa a trabalhar para a melhoria do contexto, para a melhoria do que está acontecendo, né, é altamente salutar e positivo. Eu acredito que a professora, né, quando for chamada lá, ela não tem que entrar no aspecto de se sentir ultrajada, se sentir revoltada. Não, ela simplesmente está fazendo aquilo que se espera, até porque a faculdade é municipal. Então ela deve prestar esclarecimentos
ao munícipe, ela tem que prestar esclarecimento à Câmara, ao Executivo, independente dela ser autônoma nas suas questões de verba, que não é, pelo que a gente vê, ela utiliza muita verba da Prefeitura, né, do Executivo. Então, ela depende disso, quer dizer, se ela depende disso, além de cobrar ainda as suas mensalidades, que não é baixa, que não é pouco, né, ela é obrigada a oferecer um ensino de qualidade. E se não está oferecendo, descobrir as causas básicas, o porquê. Se está ultrapassado o ensino, se o equipamento está ultrapassado, se a grade escolar ou curricular está completamente defasada, está na hora de mexer. Se está havendo reclamação, vai atrás, porque onde há fumaça, há fogo. Então não sou contra, sou favorável, né? Não para que aconteça, para que acabe a faculdade, não é nada disso. É para prestar esclarecimento, para evitar que de repente você tenha uma faculdade de renome que passe a ser trabalhada como uma faculdadezinha qualquer. Isso Taubaté não merece. Taubaté merece o melhor sempre, do meu ponto de vista. Eduardo. Então, eu acho a Universidade de Taubaté é um capítulo à parte no município de Taubaté. Ela foi criada junto com a Faculdade de Direito e a Faculdade de Engenharia, numa época em que a prefeitura precisava ter uma base científica, uma base técnica, até para o seu desenvolvimento. Não é na minha época, não estava aqui. Não, então, mas hoje já não mais. Por quê? Porque se desenvolveu tanta coisa. Hoje tem vários cursos aqui em Taubaté, de várias faculdades e tudo mais. Tal. Você colocar alguém para falar do ensino de medicina é muito complicado. Por quê? Porque se ela fala, não, tá bom, o que você vai argumentar? Que não tá? Uhum. Tá? A propaganda da Universidade de Taubaté pro vestibular, propaganda do curso de medicina pro vestibular, diz que ela está entre as 10 melhores do estado. Isso é público. Eu não sei que Imagina base... como é que não estão as outras, então. Não, eu não sei como é que é a base disso, eu não sei nem quantas faculdades tem no estado para ela ser a 10ª. De repente, entre 10 faculdades, ela está em último. Tá? Mas fica muito difícil para o leigo escutar uma doutora falar, não, a faculdade está boa, a faculdade está ruim, se eu não tenho parâmetro para mensurar isso. Mas o que eu acho, seria, se eu fosse o vereador e estivesse pedindo isso, o que eu queria? Eu queria que ela fosse lá, explicasse como está o curso, o que ela está oferecendo, o equipamento, mais investimentos que foram feitos, e em cima disso eu vou fazer uma avaliação e vou começar a estudar para depois ver se realmente está acontecendo. Mas se ela gerencia essa área, você acha que ela vai falar que está mal? Você acha que ela vai falar, não, eu peguei assim, hoje nós estamos melhor e tudo mais e tal. Eu preciso de alguma coisa leiga. Ela pode até falar que não está mal, mas eu vou checar. Então, mas esse cheque que eu questiono, quem vai checar isso? Alguém com competência. Tá, mas não vai ser o vereador. Pois exatamente. Que eu saiba, o Douglas Carbone não deve ser médico. Então, outra coisa que eu acho também é o seguinte, está na hora de se pensar, ou já passou da hora, em juntar uma força política com uma força de legislação e tentar transformar essa Unital numa USP. Fica essa questão aí do município de Taubaté sempre debatendo com Unital. Eu acho que ela teve sua função, foi importante. Hoje ela deveria, na minha opinião, ser alguma coisa estatal. Porque que vantagem que o município tem, que vantagem que o cidadão tem sobre a universidade hoje? Nenhuma, realmente nenhuma. Ele não tem um centro de pesquisa desenvolvido, se ele for fazer, ele vai ter que pagar do mesmo jeito, ele não tem nem benefício nenhum e tudo mais tal. Então que se arrume uma forma política e arrume uma forma jurídica, e aí sim eu acho que é função de se fazer uma colisão e fazer um braço da USP, por exemplo. Também foi feito em Lorena, lá na... Eu não sei exatamente como foi. A FAENQUIL era antigamente só de Lorena, Faculdade de Engenharia Química de Lorena, FAENQUIL, e passou para a USP. Então eu acho assim, e a USP, por tradição, por coisa, ela já tem um curso de excelência. Tá? Então, na minha opinião, deveria se pensar não se o curso está ruim, se está ruim. E outra coisa, nós estamos falando de medicina, ok. E administração da empresa? E engenharia? E direito? E direito? Tá? Por que medicina? Porque dá mais Ibope? Pode ser. Então, assim, mais à frente. Eu acho que a vereança de Taubaté, independente de quem seja, tinha que levantar a bandeira, na minha opinião, de transformar isso
numa USP, tá? Sair do escopo sair municipal. do escopo municipal. É que não deixa de ser investimento E não deixa de ser uma força política, que é isso que eu acho que a gente precisa tirar isso, tá? Então, na minha modesta opinião, eu acho que chamar a doutora lá, eu acho que é perda de tempo. Por quê? Porque eu não vou saber avaliar. Ela vai falar, não, nós somos entre as 10 melhores do estado. Tá bom, e daí? Isso é bom, isso é ruim? Quantas sangue? Como é que foi avaliado isso? Não vai somar nada um esclarecimento desse. Ela vai falar uma coisa, eu posso concordar, eu posso discordar e não vai ter... Pegando até um gancho em cima disso, existe um outro projeto que também está na Câmara, que na realidade é um conjunto, né, de uma frente parlamentar, né, chefiado pelo Douglas Carbone, Diego Fonseca, Isaac do Carmo, Gessé da Silva e Thalita Cadeirante, né, que é criar exatamente uma frente parlamentar para acompanhamento do investimento de 4,5 milhões que será realizado pela Universidade de Taubaté no Hospital Municipal Universitário de Taubaté, o HMUT. Então, eu acho que entra aí exatamente, né, essas questões. Então, você vê que já está fazendo... A universidade, agora a pergunta é, esse investimento é da universidade ou ele veio junto do Não, esse investimento é do hospital, né? Mas é da universidade. Sim, porque a universidade... Ela está atrelada ao HMUT. Agora, o HMUT, ele, na verdade, ele era um hospital municipal, ele passou a ser estadual e um dos prefeitos anteriores trouxe de volta. Quando você traz um hospital desse, você tem que desembolsar recursos do bolso. Tá? Eu acho que a prefeitura até não tem dinheiro para isso. Não hoje. O atendimento continuou a mesma coisa, ou seja, uma porcaria. Tá? Eu não tenho ido. Agora, vamos montar uma frente para fiscalizar o uso do dinheiro. Pô, cara, tá? Não sei se... Isso foi feito recentemente com uma verba de um deputado estadual, que não quero falar o nome, porque não é o caso. Tá? E foi montada uma comissão de engenheiros para acompanhar a obra, voluntariamente. Eu, inclusive, fui convidado para fazer parte dessa frente. Para acompanhar o emprego desse dinheiro e tudo mais tal. Mas quando eu vejo uma coisa dessa, eu não sei se é uma firma de auditoria que tinha que ser contratada para ser feito isso, ou se é um caso de polícia, porque é a mesma coisa. Essa frente vai acompanhar isso, tá bom, vai pegar uma planilha, vai saber se esse tipo de obra é necessário ou não é necessário, se está gastando o que se deve, o que se não deve. Tá? Eu fico assim meio, sabe? Então eu acho que se é para fiscalizar, que se contrata uma auditoria, que eu acho que inclusive já está prevista em algumas verbas, não do HMUT, mas de obras já do alto. Vou fazer um prédio aqui, tá bom, tá? Tanto da coisa, já tem que ter previsto uma auditoria para ver se está sendo executado no prazo, para ver se está sendo executado tudo mais e tal. Eu não estou querendo, de forma alguma, dizer que o vereador não tem que fiscalizar isso. Eu acho que ele tem. Tá? É função dele fiscalizar o executivo. É o vereador fazendo papel de vereador. É o vereador fazendo papel de vereador. O que eu acho é que são coisas técnicas que fica difícil para um leigo acompanhar. Então, mas aí eu tenho uma seguinte opinião a respeito disso. Quando você, no caso, nessa frente parlamentar, criar uma frente, para mim é inconcebível que eles entrem desarmados, né? Eles entrem se joguem aos tiros de peito aberto para resolver um problema que não sei se eles têm competência. Exatamente. Então, no meu ponto de vista, quando eles fazem isso, é mais do que obrigatório eles terem condições de dar continuidade dentro do processo que precisa ser feito. Fiscalização de obra, e aí vai a análise financeira, cronograma, tudo isso tem que ser feito. E eles têm que ter competência para isso. Então, aí eu bato naquela tecla que eu já falei aqui, aquela tecla famosa, o seguinte, cada vereador tem, se não me engano, quatro assessores. Tá? Aí ele tem que ter dentro dessa, pelo menos um legal, um financeiro, né? No mínimo tinha que ter. Tem que ter um ligado à medicina, tem que ter um ligado à área de engenharia, tem que ter um ligado à área jurídica e tem que ter um ligado à área administrativa. No mínimo. No mínimo. Tá? E não é isso que a gente vê na prática.
Com certeza. Tá? É um apadrinhado político, é um cara que foi bem votado e não foi eleito, tudo mais tal. Então, quer dizer, o vereador está na hora dele pensar no cidadão e não pensar no partido dele que tem que apadrinhar alguns. Com certeza. Tá? Não é o caso desse, é o geral. Que nem aquele que a gente fez um comentário no mês passado a respeito do cara que estava exigindo que os assessores dele participassem de uma caixinha. Não tem nada a ver, não é esse, não é então, isso que a gente espera do vereador. Porque se cria essa frente, se cria essa frente, o que vai acontecer? Então essa frente vai contratar uma empresa de auditoria? Não, ela não vai fazer isso. Não, Essa vai contratar um engenheiro, vai contratar um administrador para saber como é que está indo a verba, tá? Então assim, gastar o dinheiro dos outros é a coisa mais fácil do mundo. Nossa, nem faz. Tá? Não tem compromisso nenhum. Então eu não vejo muito o porquê disso. Ah, não, mas tá, pô, na licitação não tem previsto lá uma auditoria? Pega essa firma de auditoria e faz. Não precisa criar uma frente. Tá? Já é obrigação do vereador. Na realidade, o que a gente pode ver é que, pelo menos nessa legislatura, né, a gente está vendo que estão começando no meu ponto de vista, né, a trazer algumas coisas dentro de certos limites. Então, uma maior fiscalização. A única coisa que eu não gosto e não gostaria que fosse é uma fiscalização politiqueira. Entende? Então, você pega, por exemplo, assim, criar uma frente para acompanhar investimentos de 4,5 milhões que será realizado no Agamute. Tá, beleza. A Câmara de Taubaté aprovou uma obra de 3 milhões para a sua ampliação. Quem é que vai fiscalizar isso? Vai criar uma frente parlamentar também para isso? A prefeitura vai construir uma creche, vai criar uma frente parlamentar para isso? A prefeitura vai fazer um hospital, vai criar uma frente parlamentar. Exatamente, é isso que eu estou querendo saber. Por que você vê que hoje está muito se falando na Unital. E aí fica, por que isso, né? Tá. Então assim... Esperemos que seja realmente um fator para a gente... Eu não estou dizendo que não é para fiscalizar, né? Pelo amor de Deus, é função do vereador fiscalizar, mas vão criando cargo, vão criando coisa, vão fazendo coisa para gastar dinheiro. Então assim, vai criar uma frente também para ampliação da Câmara? Seria interessante, né? Eu até gostaria. Vou dar essa sugestão, fica aí a sugestão, vereadores. Que tal criar uma frente parlamentar de acompanhamento do investimento para a expansão da Câmara dos Vereadores? Desde o seu contrato. Né? Desde o contrato, hein? Não vale só a partir de agora, não. Porque no final do ano foi aprovado e em janeiro assinado o contrato. Estava assinado o contrato. Vamos para frente. Vamos lá. Vamos agora para o nosso próximo projeto. É um projeto de lei ordinária, número 73/2035, do vereador João Henrique Dentinho e do professor Edson. O projeto inclui no calendário oficial de datas e eventos do município de Taubaté o apoio ao Romeiro, distribuído em pontos nas margens da rodovia que corta o município por ocasião do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida. Então, né, é interessante. Eu não tenho nada contra quem vai fazer a sua romaria. Só fazer um pequeno parênteses. Faça. Nós estamos gravando hoje no dia em que foi eleito o novo Papa. Ah, sim, importante. Tá? Que tem a ver com a devoção católica. Católica, com certeza. Tá, só para... Futuro Papa, futuro não, né? Já atual Papa, né? Leão XIV, né? Norte-americano. Seja bem-vindo e que faça um bom trabalho eclesiástico. É o nosso desejo. Mas voltando então ao nosso assunto aqui. Credo é uma coisa que não se discute. Cada um tem o seu e a gente tem que respeitar. Independente de qual seja. Né? Concordo com isso. Agora, existem algumas coisas que você precisa começar a avaliar: necessidade, viabilidade, interesse, né? E etc e tal. E uma das coisas é exatamente isso. Na realidade, essa é a opinião minha. Eu acho que esse é um projeto para a gente tentar aproveitar e tirar proveito, tá, de uma festa de uma criança que não tem nada a ver com Taubaté, tem a ver com Aparecida. E a gente quer pegar um caminho, pegar um braço disso aí para aproveitar e fazer alusão a alguma coisa de tirar vantagem. É dessa forma que eu vejo. Tá? Por quê? Olha, quando os romeiros vêm, eles têm toda uma estrutura, eles não vêm sozinhos, não vêm sem apoio nem nada.
Eles têm, eu estou cansado de ver, né? Tem carros, ônibus, caminhões, né? Que ficam parados em determinados locais e eles têm todo o apoio necessário. Agora, lá vai nós, de Taubaté, a prefeitura, que já não tem verba, já não tem tempo, já não tem aonde mais dar apoio, né? No outro dia desse não tinha nem funcionário para fazer carpinagem na cidade, não tinha funcionário para fazer carpinagem na escola. Quer dizer, agora nós vamos ter que nos meter para criar toda uma infraestrutura na margem da Dutra para atender Romeiro, que não vai trazer, entre aspas, né, nada de útil para a cidade, no meu ponto de vista, né? E eu particularmente sou contra essa questão da gente ter que começar a querer botar a mão nesse bolo aí de Romeiro, que não tem nada a ver conosco, eles só estão aqui de passagem. Taubaté está no caminho, é só isso. Taubaté não faz parte do processo de Aparecida. Isso que a gente tem que começar a entender. Então, no meu ponto de vista, esse projeto, né, é simplesmente, no meu ponto de vista, um projeto de aproveitar alguma coisa que está acontecendo, tirar proveito de algo, né? Até porque quem é que vai trabalhar, como vai ser feito, que apoio vai ser dado, tudo isso tem que ser pensado, né? Como é que vai ser isso, né? Então, muito bacana, muito legal botar um projeto desse, mas e a infraestrutura? Quem vai bancar? A própria prefeitura? Desculpa, ele já tem essa estrutura toda montada, né? Eu me lembro que algum tempo atrás algumas pessoas voluntárias, né, se juntaram, beleza, aí isso é a população que quer ajudar, maravilha, bate o palmo para isso. Quem quer, quem vê valor, vai lá e ajuda. Agora, botar a prefeitura em cima de uma estrutura que não diz respeito a ela, diz respeito à Aparecida. Se a Aparecida quisesse dar apoio, então ela vinha durante a margem da Dutra inteira com dar apoio, porque o dinheiro vai para lá. Todo investimento que se fizer aqui vai perder, não tem, vão tirar de onde esse investimento para fazer esse apoio nas margens da rodovia. Então tudo isso tem que ser muito bem pensado, não é simplesmente lançar uma lei. Trabalhar com o dinheiro dos outros é uma maravilha, né? Isso é que eu acho. Então, eu penso da seguinte forma, tá? Primeiro, não pense quem está nos assistindo que nós somos contra os romeiros. Jamais. Tá? Jamais. Mas a gente tem que analisar o seguinte. O vereador de Taubaté, alguns falam assim, nossa, eu estou aqui sem fazer nada, o que eu posso fazer para ficar em evidência? Eu vou criar o Guia do Romeiro em apoio ao Romeiro e tudo mais, tá? Porque a Igreja Católica tem 1 bilhão de seguidores no mundo. Passar uns 50 mil aqui na frente. Primeiro que quem está falando isso que nunca foi na Dutra numa véspera de dia 12 de outubro. Sim. O apoio que eles têm é um negócio monstro. Sem dúvida, não falta não. Os cidadãos e religiosos vão lá e montam estruturas com massagem, com água, com tudo mais e tal, que a Dutra inclusive fica um lixo. E o pior, quando você monta essa estrutura, isso eu vejo dessa maneira, você tira do crente que fez a sua promessa de ir até lá a responsabilidade pela sua própria manutenção. Aí não, eu vou lá porque agora é fácil, agora tem água no caminho, tem um sanduíchezinho, tem abrigo, tem... Não, mas isso independente do apoio da prefeitura ou não, isso já acontece. Eu saiba. Os fiéis vão lá e montam verdadeiras tendas de apoio e de uma série de coisas. E perfeito, não tem nada contra. Exatamente. Porque agora, é voluntário. Se a gente for analisar de um ponto de vista um pouquinho mais nem no território de Taubaté eles entram, porque a Dutra é uma administração à parte. É uma administração à parte. Tá? A Dutra é uma administração à parte. Tá? Embora passe pelo território de Taubaté. Só corta, né? Tá? Então, sinceridade, eu acho assim, o que eu tenho para fazer? Não tenho nada, então eu vou inventar alguma coisa. Pô, vamos ser mais proativos, vamos fazer coisa. O município está tão carente de tanta coisa, tá? E eu fico aí fazendo joguinho, não, mas quem me elegeu foi a base católica. Ok, parabéns. Elegeu para você fazer um trabalho de vereador, porque se fosse para fazer um trabalho de coisa, ele elegeu ser padre. Tá? Ia ser irmão leigo. Tá? Então, ministro da igreja. Então, assim,
E olha que eu não estou de forma alguma sendo contra Até porque quem você é faz romaria. católico. Nossa, Eu já fiz romaria a pé para Aparecida. Já fomos várias vezes. Entendeu? Então assim, mas eu acho que isso não tem nada a ver com a Câmara Municipal de Taubaté nem com o município de Taubaté. Com certeza. É passagem, eles têm apoio. Ah, não, mas vamos instituir o dia do Romeiro para ser lembrado, porque não sei o quê. Porque daí quando alguém lê o livro vai estar, o vereador fulano fez isso. Ah, eu acho que o vereador tem coisa mais importante para fazer. Com certeza. Vamos embora. Vamos agora para o nosso próximo projeto, que dispõe sobre o atendimento prioritário aos advogados nos serviços de atendimento ao público em estabelecimentos de atendimento ao público no município de Taubaté. Então, complicado. Vai lá. O corporativismo bateu e ficou. Foi ali. Eu acabei de falar, advogado tem coisa mais importante para Mas fazer. eu esqueci de comentar. Esse aí é do vereador Nicola Neto e o projeto de lei ordinária número 78/2025. Vamos lá. Se advogado tem que ter atendimento prioritário, engenheiro tem que ter atendimento prioritário, médico tem que ter atendimento prioritário. Então, assim, eu não sei se ele é advogado ou não é, mas talvez tem parente advogado, mas isso é Vamos pesquisar. Isso é de um corporativismo total absurdo, tá? Absurdo. Eu fui recentemente no Tesourinho, lá tem um protocolo lá, eu perdi amanhã. Sim. Tá? Imagina. Agora, se tivesse prioridade para advogado, ia ter uns 10 advogados lá, eu ia perder a de manhã e a tarde. Total. Tá? Eu me lembro, antigamente tinha aquelas filas, né? O América nos bancos, não era aquelas filas ainda unitárias, era uma fila por caixa, né? Na hora que chegava aquele garotinho com malote, cara, meu Deus, você estava atrás dele, você estava quase chegando, ele tirava aquela quantidade. A grande pergunta que eu faço é, por que advogado? Você pegar médico... Não, aqui a justificativa é que ele pode estar desenvolvendo um processo, né? Que precisa algumas respostas rápidas e tudo mais. O engenheiro não precisa? Então, mas para ele, o advogado tem prioridade. Se for médico, por exemplo, que deve ter um atendimento marcado, não precisa? Mas é óbvio, vai ser com certeza. Eu não acho que não tem nem o que comentar isso. O absurdo é tão... Mas enfim, tá? Isso é a minha opinião, não precisam concordar comigo. Bem, a minha opinião é a seguinte, faço minhas suas palavras. Eu realmente não vejo assim nada de útil para o munícipe. Muito pelo contrário. Se eu estou numa fila para ser atendido, seja na prefeitura, pelo que está vendo aí, atendimento ao público no município, é qualquer estabelecimento. Qualquer. Não é só estabelecimento da prefeitura, não, é qualquer. Então, se eu chegar com a minha carteirinha e falar só advogado, eu tenho direito a entrar na fila de todo Teve mundo. uma empresa de hambúrguer aí que deu um desconto para quem fosse advogado no dia do advogado. Mas tudo bem, é uma profissão. Aí é beleza. particular dela, fazendo um golpe de marketing. Agora, você querer, né, dizer que um advogado tem preferência em cima de qualquer cidadão, não precisa ser eu ou o Eduardo, não, qualquer cidadão, para mim isso aí é o cúmulo. Né? Então me desculpe, vereador, mas eu acho que isso foi treinando uma varada na água. E tá? agora sou eu que vou dizer, faço minhas as suas palavras. Eu particularmente não concordo, sou contra e acho que isso aí é mais um daqueles projetos para ficar bem na fita. Frisando mais uma vez, tá? Essa é a nossa opinião. Sim, com certeza. Você, telespectador, pode ter uma opinião diferente e a Câmara pode votar isso de uma forma diferente. Com certeza, tá? Com certeza. Vamos agora para o nosso último projeto, né? É o projeto da vereadora Thalita Cadeirante, projeto de lei ordinária número 77/2025. Institui o selo Empresa Amiga do Cuidado no município de Taubaté e estabelece sua exigência como critério para contratação e celebração de convênios com a administração pública municipal. Esse é aquele tipo de projeto que eu fico nervoso, né? Por quê? Porque esse projeto, a intenção é assim, né? Embora ele seja revestido de uma boa intenção, né? É a famosa ideia de você trabalhar com o dinheiro dos outros. Por quê? Porque esse selo é assim, a ideia é a empresa, né, remunerar dias de necessidade do funcionário para sair
para cuidar do filho, para ir para a escola fazer reunião de pais, trabalhar com a parte de acompanhar pessoas com necessidades especiais para clínicas, etc, etc. Eu fico pensando assim, é fácil você tentar obrigar, né, as pessoas a fazerem coisas, né, quando na realidade esse dinheiro não é seu. Essa é a grande questão. Porque a gente sabe, a gente entende, né, que todas as pessoas têm suas necessidades, todas as pessoas têm as suas obrigações, a gente entende tudo isso. E eu tenho certeza absoluta, né, que uma empresa, né, que trabalha com funcionário, ela não fecha os olhos para isso. Olha, eu tenho um problema com a minha mãe, preciso levar, não tem ninguém para ir, tudo bem. Eu tenho certeza absoluta que você, como um bom funcionário, você sendo um funcionário dedicado, você sabendo trabalhar, você sendo organizado, planejado, você tendo todas as suas obrigações em dia, a empresa, ela quase que dá isso para você. Pois é, e o projeto tem uma coisa que me assusta muito, priorizar. Você prioriza uma empresa que tem o selo em prol de uma eficiência. Tá? Se eu tenho uma empresa que vai prestar um serviço de telefonia, tá? Tem duas empresas concorrendo, eu vou priorizar uma porque tem o selo e a outra de repente é muito mais... A famosa cota de universidade, né? A outra é muito mais eficiente. Mas não tem o selo, então vou dar preferência para aquele. Exatamente. Então, quando você fala priorizar, você pode estar abrindo mão da qualidade. Da qualidade, com certeza. Tá. Eu gosto muito da ideia de selo, desde que não envolva dinheiro, desde que não envolva tudo mais. Seja voluntário o trabalho. Seja voluntário. Ó, a minha empresa tem o selo de saúde do município de Taubaté. Quanto que o município de Taubaté investiu na minha empresa ou priorizou para mim? Nada. Ela tem algumas normas que eu, por opção de ser empresário, resolvi seguir. Com certeza. E o público, espero que entenda isso e venha consumir na minha empresa. Mas como um golpe de marketing. Não como uma obrigatoriedade. Uma obrigatoriedade. Você vai ter a preferência. Não, quem tem que dar a preferência é o consumidor. Eu entendo isso. Eu já tive várias empresas, né? Já trabalhei em várias empresas, já gerenciei várias empresas. E em nenhum momento, nunca, né, eu tive algum problema com o funcionário quando veio me pedir alguma coisa. Eu jamais fechei os olhos para isso. Né? Muito pelo contrário, muitas vezes, muitos desses próprios funcionários que eu ajudei vieram contra mim depois. Agora, quando você vai fazer um orçamento e você tem uma cota que você tem que gastar, você vai colocar isso no seu custo. Com certeza, vai acabar. E isso quem acaba pagando no final? Não é a obrigatoriedade. Quando é voluntário, isso você já não faz, porque é você que está fazendo. Exatamente. Então, eu realmente estou acostumado a esse tipo de coisa, de funcionários, sempre trabalhei com funcionários, e eu sei o que é essa necessidade, tá? E nunca fechei os olhos para isso. Agora, você entrar num processo de selo, mas é só um selo que você pode fazer ou não, mas aí você já coloca lá que vai ter uma exigência. Vai ter uma prioridade. Ela fala em prioridade. Aí se eu quiser fazer um contrato com a prefeitura, eu não vou fazer. Não vou poder porque eu não tenho esse selo. Não, e aí já começa a história da questão da qualidade ou não. Então, do meu ponto de vista, esse projeto, ele está sempre embasado naquelas questões de trabalhar e mexer com dinheiro que não é meu. Aí, nesse aspecto, eu acho que está errado. Não concordo. E aí fala assim, não, mas é só um pouquinho, não só um pouquinho, a prefeitura está com 1 bilhão de dívida. Só por causa desse pouquinho. Só por causa desse pouquinho. Bem, hoje nós encerramos por aqui. Se você gostou desses nossos assuntos que foram tratados, compartilhe o vídeo, clique lá e dê o seu like, curta, né? E mais importante que isso, dê a sua opinião, né? Comente, faz parte, né? Mostra que o nosso trabalho está sendo valorizado por você. E é isso que a gente quer. A gente quer um canal que realmente trabalhe com foco em auxiliar você, que é um cidadão taubatiano, né, a ter um melhor engajamento dentro da estrutura política, né, para que a gente possa escolher melhor os nossos vereadores, nossos prefeitos, e ao mesmo tempo cobrar deles aquilo que eles falaram que iriam fazer. Se a gente se isenta, a gente não pode depois ficar reclamando. O importante é que você comente se concorda ou se discorda com a gente. O discordar também faz parte da democracia e ajuda a abrir os nossos horizontes. Nós estamos pensando, estamos vendo como é que nós vamos fazer isso,
Se você tem interesse de debater aqui com a gente, desde que isso não seja um debate político, seja um debate de ideias do cidadão, principalmente, tá? Deixe seu comentário, diga eu quero, tal. A gente vai oportunamente entrar em contato e vamos começar a ter convidados aqui. E gostaria muito ter você aqui conosco. Exatamente, tá? Lembrando que essas opiniões que nós demos, você sendo contra ou coisa, se você entrar no site da Câmara, tem como você opinar. Sim. E está aqui na descrição ali embaixo, tá? Você vai poder entrar. E ela já dá direto na página, onde você só colocar, buscar, saber todos os projetos. Aí você pode começar a procurar projetos de lei e alguma outra coisa que você queira em relação a alguma coisa que foi feita pelo seu candidato. Você até pode escolher por candidato também, por vereador também. Não fique isento, informe-se, participe e cobre resultados do seu representante. Você tem esse direito. Lembrando que esse programa tem o apoio institucional de EVOS, consultoria e treinamentos. Como é que eu faço para entrar em contato com a EVOS? É só ligar para 3622-4488 ou ainda 997-352663. E também por Smart Gefone, reparo de celulares. E se meu telefone quebrar, como é que eu faço para entrar em contato com a Gefone? Vai ali na rua Dr. Silva Barros, número 316. Passou a Caixa Econômica, passou a loja de móveis, lá no finalzinho, em frente a uma loja de essências, tá lá a Smart Gefone. Número 316. Fale lá com o Fernando. Fernando é uma pessoa que vai lhe atender com certeza. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Boa noite. Boa noite.